Oi, pessoal. O meu nome é Débora Cassol. Eu sou pedagoga, sou formada em pedagogia e hoje atualmente eu sou proprietária de uma loja de brinquedos, que é a Toque de Carinho, né? Brinquedos, material escolar, bazar, enfim, presentes, aqui em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. O intuito desse vídeo, o objetivo maior desse vídeo é estar falando com pais, falando com as mães, falando com colegas pedagogos aí, e demonstrar brinquedos simples, brinquedos baratos, como trabalhar com a criança, né? Então eu trabalhei durante 10 anos aí na educação do município aqui onde eu resido, e durante esses 10 anos eu tive muitos exemplos, muitas experiências com a criança. E a criança, ela é um ser em construção, né? Então, assim, tudo que você falar para ela, tudo que você demonstrar para ela, a criança, ela segue os exemplos. Então, ela segue o exemplo da professora, ela segue o exemplo do pai, ela segue o exemplo da mãe. Então, nós adultos, nós educandos, nós pais, devemos mostrar para a criança o quê? Bons exemplos. E uma coisa assim que eu sendo pedagoga, eu sendo hoje mãe, né? Meu filho tem hoje 7 anos, então assim a gente consegue ter um pouquinho de bagagem para transmitir, para trocar experiências, enfim, nessa questão da criança. E eu sempre digo, eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, porque eu vim para a loja e a loja é brinquedo, então a criança, eu estou sempre em contato com pais, eu estou sempre em contato com as crianças, do que elas gostam, do que elas necessitam, do que é melhor para elas, do que não é melhor. Então, assim, o intuito do vídeo é estar falando com pais, com mestres, com pedagogas sobre o brincar, sobre a simplicidade do brinquedo, né? Porque às vezes a gente quer aí dar um brinquedo caríssimo para o filho, compensar às vezes o tempo que a gente não pode estar junto. Hoje a gente sabe que a sociedade mudou bastante, a questão tecnológica, a questão que a mulher foi para o mercado de trabalho, né? A mulher também, ela é aquela que provê, que muitas vezes só tem a mãe que vai prover, enfim, então a mãe e o pai, ela tem que estar saindo 40 horas aí, tá se ausentando, a criança às vezes fica na creche, às vezes fica na avó, no vô, numa tata, enfim. E para compensar, então, eu dou um brinquedo caro, para compensar, eu dou o celular, e a criança acaba se afundando e achando que o celular é o único amigo. E ali ela aprende várias coisas, e ali ela vai seguir os exemplos que ela viu, né? A criança é muito de visualizar e de lembrar, então por isso esse vídeo, né? E compartilha aí o meu vídeo, se inscreve aí no canal, vamos trocar experiências, manda aí comentários, né? Dê dicas também, eu quero também dicas de brinquedos, dicas, o que eu tenho aqui na loja, quem sabe você me dando uma dica aí eu posso também estar demonstrando aqui, acho que vai ser bem legal, tá? Falando sobre a tecnologia, o que a gente vê hoje? A criança com o celular, né, desde pequenininho, a criança, ela tá com o celular e as mães se enchem de orgulho. Ah, meu filho já sabe mexer na tela, o meu filho já sabe procurar os vídeos, o meu filho assim, o meu filho assado. Eu tive experiência com alunos que não conseguiam segurar o lápis com 6 anos, 7 anos. A criança não conseguia fazer o trabalho de pinça. Gente, isso é muito sério. Mas ela tinha muita habilidade de fazer isso aqui no celular, né, com o dedinho. Então, assim, por não trabalhar isso aqui, desculpa, isso aqui, que é o trabalho de pinça, né, o trabalho, a motricidade fina, né, motora, ela vai perdendo habilidade, ela nem cria habilidades, na verdade. Então, ela vai só mexendo aqui, né, ela vai mexendo com o olhar, então, o celular. Então, o celular, para certa idade, ele vem para prejudicar. Crianças vêm para prejudicar. Nós adultos sabemos e entendemos até que ponto a gente pode usar o celular, né? Então, por isso, assim, a minha ideia é trazer jogos, trazer brinquedos que você, papai, que você, mamãe, vai tirar um tempinho, porque se precisa tirar, meus queridos, tá? A gente coloca filho no mundo, a gente precisa ter a noção, a gente precisa ter a ideia, a gente precisa ter o entendimento que esse serzinho que eu colocar no mundo precisa de mim, precisa da minha atenção. E muitas vezes eu sim, porque é muito bom a gente sentar lá no sofá e ficar mexendo, olhando algumas redes sociais, né? E deixar o filho lá com o outro celular. Mas não, é naquele momento que a gente senta à noite
para descansar é que a gente precisa tirar um tempinho com o filho da gente, com a filha da gente. 15 minutos, pais. 30 minutos, mães. Já vai mudar muita coisa no comportamento do filho, porque eles precisam de atenção. Eu trabalhei 10 anos na educação dentro de uma sala de aula, né? Hoje, então, que eu estou fora porque eu tenho a loja, mas assim, 10 anos eu tive experiências, passaram N crianças na minha mão. E a gente vê o rostinho quando elas precisam de um carinho, quando elas precisam conversar, quando elas precisam de atenção. Porque o ser humano, ele é um ser em construção, então ele precisa de relacionamentos, né? A Bíblia mesmo diz, crescei e multiplicai-vos, né? Então a gente se multiplica para a gente se relacionar, para a gente ter um contato, para a gente ter uma rede de amigos. A gente tem muitos amigos na rede social, mas às vezes é difícil fazer um amigo hoje em dia no mundo real, né? Então, passar essas ideias, esse comportamento que vale a pena. Porque às vezes 30 minutos que eu passar com meu filho ali sentado no tapete da sala, brincando com algum brinquedo, e ele sentindo que você tá junto, que você tá perto, que você vai mudar um monte na vida, no comportamento, na mentalidade, no caráter do filho. Eu tenho um filho de 7 anos e eu conto muitas histórias de quando eu era criança. Então, chega a noite, ele quer que eu conte histórias de quando eu era pequena, né? Então, eu me orgulho de contar, a mãe fazia isso, a mãe era assim, aconteceu isso, aconteceu... Ele acha o máximo. Então, mas ele tá sabendo que aquele momento é o nosso momento, que é para contar uma história. Mas ele tá do lado, ele tá sentindo a minha presença, ele tá sentindo o meu carinho, ele tá sentindo a minha atenção. E é isso que o filho teu precisa. Às vezes do carinho de 15 minutos, às vezes de uma atenção de 15 minutos, né? Porque se nós não mudar nossos pensamentos, a nossa visão, nós vamos pagar um preço bem caro. Hoje nós já estamos colhendo frutos. Por quê? Porque a mulher saiu de dentro de casa, onde antigamente a mulher era que cuidava da casa e dos filhos. A mulher foi para o mercado de trabalho. Eu vou buscar a minha felicidade lá fora. Mas em contrapartida veio um monte de problemas. Porque a base, que é a mulher, né? Então, assim, a do lar, aquela que cuida, aquela que protege, saiu de cena. E a criança fica desamparada. Então, por isso é o intuito desse vídeo, da gente estar conversando e passando isso e mostrando que, às vezes, alguns minutos vai fazer a diferença no filho, vai fazer a diferença na filha. A gente viu aí nessa questão da pandemia, né? As pessoas se isolando, crianças entrando em depressão, crianças querendo se suicidar, adolescentes. Eu tive que comprar um cachorro para o meu filho. Nós não queríamos cachorro, nós moramos em apartamento. E o que eu tive que fazer? Um cachorro, porque era o único meio que ele podia brincar, porque a pracinha não podia mais ir, né? Não podia mais se encontrar com amigos, não podia ir para a escola. Então isso vai gerando, vai criando uma fobia na criança, no adulto, enfim. Vai criando uma certa depressão, porque a gente é relacionamento, a gente gosta de contato, a gente gosta de conversar, a gente gosta de tocar, né? E a gente teve que perder isso, a gente perdeu isso. Aos pouquinhos, graças a Deus, está voltando. Mas, assim, esse contato a gente precisa. E esse contato de pais e filhos também necessitam, né? Deixar um pouquinho o celular de lado quando a gente volta para casa. Às vezes é difícil, às vezes a demanda do trabalho, às vezes tu tem que responder lá em casa, mas colocar na cabeça, deu 6 horas, agora é para minha família. Porque o que mais o diabo quer, meus queridos, é destruir a família. E eu sempre falo, eu penso na minha cabeça que o celular veio para isso, para às vezes destruir. Então a gente acaba dando o celular para a criança muito cedo. E a gente sabe, eu já tive estudos com neurologista, que a criança ela só pode ter o celular lá depois dos seus 12, 13 anos, algumas horas, né? Com supervisão de um adulto. Então, ou seja, a criança lá na infância, com 1 aninho, ela já tá, ai que bonitinho, e as mães se enchem de orgulho, né? Ai que bonitinho, meu filho já sabe tocar, meu filho já sabe achar o desenho. E às vezes a gente tá aí buscando problemas, em vez de estar brincando com pecinhas de montar, com legos, mostrando cores, mostrando som de animais, a gente tá dando um celular, uma arma que às vezes pode destruir. Então, por isso eu vim, né, eu acho que é um propósito, assim, que Deus colocou no meu coração, de estar colocando, levantando, erguendo essa bandeira de pais, ter um tempo para o filho. Porque eu tenho essa experiência, eu vejo isso dentro da minha casa, eu vejo isso dentro do meu lar.
E já tive a experiência de 10 anos dentro de uma sala de aula, que às vezes a criança, ela não tem isso dentro de casa, então ela vem buscar na escola. Então nós, como educadores, precisamos saber por que somos educadores, não simplesmente por o salário, mas se eu tô lá porque eu tenho uma missão, né? Às vezes aquela criança precisa de um carinho, às vezes a criança precisa de um colo. E às vezes aqui a questão da pandemia, não posso pegar, mas a criança quer que pega, a criança quer um abraço, a criança quer um beijo, a criança, ela vê, ela segue exemplos. Então nós como pais precisamos ser exemplos. Nós como pai precisamos disso. Fazer isso para o nosso filho, para que a nossa sociedade, para que nossos descendentes venham aí ser beneficiados por uma vida melhor. Certo, meus queridos? E eu trouxe um joguinho aqui eu brinquei muito na infância, brinco muito com meu filho adora isso. Ele ganha muito e eu fico indignada porque assim, ó, cara, como é que tu consegue? Né? Então esse jogo aqui, ele vai mostrar, olha só, o jogo do dominó. Um brinquedo super barato, um brinquedo bem que a gente encontra né, em várias lojas de departamentos de brinquedo aí. Olha só, de madeira, simples, né? Tu vai trabalhar com a criança, a gente pode começar lá desde 2, 3 aninhos, a criança, as cores, a quantidade de bolinhas em cada lado, né? A quantidade de peças. Aí você pode montar casinha. Eu brincava muito com meu filho, brincava quando era criança, montar casinha. E aí você vai demonstrando para a criança o seu interesse. Então, vou colocar mais aqui atrás, né? Então, ali a gente trabalha a quantificação. Quantas bolinhas tem? Tem 3. Que cores elas são? São azuis. Então, olha quanta coisa você brinca com o jogo do dominó, que é um jogo muito antigo, né? Pelos meus, assim, estudos, eu vi que ele foi criado na China, né? Com o intuito de ensinar, da criança perceber, da criança ter, raciocínio lógico, que ela vai ter que ter estratégias para jogar as peças, né? Então, assim, brinquedo simples, brinquedo de madeira, né? Brinquedo super barato, mas que às vezes não vai se dar valor, mas na hora que eu sentar com meu filho, que eu brincar com ele, ele vai ver que o jogo é muito legal. É muito legal. Fazer aquela questão lá do dominó, né? Um atrás do outro, quantas pecinhas são, empilhar. A criança, ela vai tendo o trabalho de, aqui, ó, coordenação, motora fina, aqui, ó, motricidade, né? Vamos fazer então um prédiozinho, né? Aí a criança tem que ir colocando. Gente, isso é excelente, desculpa, na pré-infância de brincar. Olha só, vou fazer, né, um prédiozinho. E a gente já tá trabalhando com a criança, a gente tá ensinando a criança, a gente tá brincando com a criança. E quando chegar a hora dela pegar o lápis lá, ela já vai ter essa coordenação da pinça, né? Então são trabalhos aí super simples e super fáceis. Mas, como eu disse, nós precisamos tirar esse tempo com os nossos filhos para brincar. Então, esse é um tipo de dominó de madeira, o dominó colorido, onde você brinca com as cores, onde você brinca com a quantificação, onde você brinca com a forma. Aqui, por exemplo, eu trouxe outros tipos de dominó. Dominó mais animado, agora para as meninas, né? Que tá muito em alta a questão dos unicórnios, né? Então, aqui vai ter o joguinho, vou abrir para vocês. Eles são peças menores, não são madeira, são cartonados, mas aí a criança vai identificar pelas cores dos bichinhos, dos dominó. Se tá muito parecido, olha pela quantificação, pelo número, vai ser, quem sabe, mais atrativo para a menina, para a criança, né? Uma ideia. Aqui eu tenho um outro maior, bem bacana, gente, que é o DVA. Olha só, esse aqui é para partir de crianças de 1 aninho. Então, aqui você trabalha muitas possibilidades também. Trabalha as cores, trabalha o bichinho. Como faz o macaco, a criança tem que imitar. Como faz o jacaré, o som do jacaré, a criança tem que imitar. O que o jacaré está fazendo? Nadando. Como é que se nada? A criança tem que imitar, por imitação. Como faz o macaco, né? Então, são peças aí bem macias, maleáveis, bem facilzinho de higienizar. Então, tu já vai a partir de 1 ano trabalhando com a criança,
né? Aqui, ó, como é que faz o leão? Como é que o leão ruge? Quem é o leão? Conta a historinha do leão, né? Que ele é o rei da selva, enfim, aí para os pedagogas, né? Para educação infantil, conta quantos tem, né? Faz também lá o castelinho, faz a estradinha, passa carrinho por cima, será que dá para passar? Será que não dá para passar? Faz a pontezinha, infinidade de coisas, gente, infinidade de coisas, às vezes a gente demora para pensar, né? Aqui eu tenho um muito legal também, já para crianças maiores aí, para as escolas, olha só, sobre as regiões do Brasil. A criança vai brincar e ela vai aprender, e ela não vai mais esquecer. Professores de geografia, né? As regiões do Brasil, aqui no caso tem o mapa todo do Brasil. Aí ele já vai identificando a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste. Tudo num dominó, né? Bem bacana também. E aqui eu tenho um outro que eu adoro, eu e meu filho, que é o dos Minions, né? Adoro o filminho do meu malvado favorito. Tem o dominó do malvado, então a gente identifica lá os personagens, né? Quais são os personagens, como são o nome dele, então assiste o filminho. Às vezes, né, a prof lá passa o filminho, né, com a questão lá do enredo do filminho, depois joga com o dominó para a criança lembrar, para a criança identificar os personagens, como eles são, o que eles faziam na história. Então são maneiras da gente estar trabalhando com um brinquedo simples, que a gente, como eu disse, que a gente vai trabalhar aí 15, 20 minutos, 30 minutos com a criança, os pais, os pedagogos, para que a gente não venha sofrer lá no futuro. Então eu oro e eu peço assim, ó, que as crianças elas tenham o amor, porque pais, colocar o filho no mundo para dizer eu tenho filhos, colocar o filho no mundo para dizer porque fulana tem, eu também quero ter, mas saber que a criança não é um bonequinho que eu vou botar lá no sofá, ela vai ficar quietinha, não. A criança é um ser que ela precisa de cuidados, que ela requer amor, que ela requer carinho. E nós, como pais, como mediadores, como educandos, nós temos que estar ali prontos para estar zelando por essas crianças, para que o nosso amanhã venha a ser um futuro, um amanhã melhor. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas, dá um likezinho aí, né? Curte aí o nosso vídeo, curte aí o nosso canal, se inscreve no canal e vamos bater um papo. As dicas aí, tá bom? Eu sou então a Débora Cassol, de Cunha Porã, para o Brasil, tá bom? Deus abençoe cada papai, cada mamãe. Eu oro para que Deus proteja as crianças. A gente vê aí tantas notícias difíceis, né? A gente liga a TV, às vezes dá até um pânico de ligar a TV e ver tanta coisa terrível acontecendo com crianças, com mulheres. Então nós temos que entender, internalizar e fazer. Nós precisamos agir ainda enquanto é tempo pelos nossos pequenos. Tá bom, meus amores? Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com você e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!